vocês. Porque eu tenho trabalhado para isso. Eu vou cobrar a minha votação. E sou suplente, estou para entrar, mas não espero isso. Não espero isso. Nós, vou aproveitar e falar, me dê mais 2 minutos só, a questão do passe livre. Eu fui um dos caras que mais lutei. O Lentilha sabe da minha luta desde 2007. Nós estamos no primeiro congresso em 2007. A minha luta, a minha briga sempre foi o passe livre dentro de Guarapuava. Eu sou suplente de vereador e talvez o meu prefeito hoje é contra o passe livre. Antes de... agora a secretária de Educação foi exonerada, o secretário de Obras foi exonerado. Talvez vai entrar um professor do PPS para ser o secretário de Educação e eu posso entrar a ser vereador. Antes dele me colocar na Câmara, agora em janeiro, eu cheguei e falei para ele que eu, independente se ele quer o passe livre ou não, se ele vai me colocar na Câmara, ele vai estar sabendo que eu vou lutar pelo passe livre. Porque eu sempre falava em comícios, gente, estão vendo esse prefeito aqui? Se for por vocês, eu vou contra ele e vou a favor de vocês. Então, antes dele me colocar na Câmara, eu fui lá e falei para ele, César, eu quero te dizer que eu não desisti do passe livre. E agora eu não posso desistir. E eu lutei todo o tempo de campanha, todo o tempo político que eu lutei pelo passe livre. Aí eu vou chegar lá na Câmara e vou ser engolido pelo prefeito, porque eu sou suplente e ele me colocou e agora eu tô com o rabo preso e eu não posso falar do passe livre. Então eu já fui avisar o prefeito que se ele não quiser colocar eu, agora em janeiro, então que não puxe o professor, que é a única opção para assumir a Secretaria de Educação. Infelizmente eu vou ter que assumir, eu vou ter que dar pau no prefeito. Por quê? Por causa do ideal. Por causa do ideal. Hoje nós estamos aqui, eu quero falar para vocês que a juventude hoje está aqui por ideal. Quando o senhor me falou, a moça falou que viajou 12 horas de ônibus. Então 36 horas acordado, sabe por quê, Soninha? Porque muita gente leu lá que ia estar Roberto Freire aqui, porque ia estar Rubens aqui, porque ia estar o fulano aqui, e sabe o que todo mundo quer? Todo mundo veio aqui para aprender com vocês. Nós, jovens, nós nos espelhamos em vocês. Eu quero dizer para você, Soninha, que o Paraná, você representa a juventude, e o Paraná, nós da juventude estamos com você. Hoje eu tenho todas as lideranças e muito mais pessoas comigo falando, agora nós vamos dobrar a tua votação. Eu quero dizer que eu quero usar isso a teu favor. Só a única coisa que eu quero te pedir, não se renda. Não se entrega aos alemães. Renda, sabe por quê? Quero te falar, porque hoje você está em condição de general, capitão, e você tem vários soldados por você. Não se renda, vá firme, porque nós estamos com você, independente do que vai acontecer lá na frente, se nós vamos fazer aliança ou não. Mas hoje vamos fazer um plano de governo certinho e dizer, nós somos um partido decente, que temos um plano de governo e temos a nossa candidata à presidência, e temos nossos candidatos à juventude, a deputado federal, a deputada estadual, e daqui a pouco nós vamos estar invadindo o Brasil, todo mundo unido, todo mundo falando a mesma língua. Não sei se vocês notaram que todo mundo no Paraná que subiu e pegou esse microfone e falou, todo mundo falou a mesma língua. Sabe por quê? Porque é o que a gente sempre fala com Lentilha, lá atrás e agora com o Miguel. Gente, nós precisamos estar afinados. A hora de subir no microfone, não adianta eu chegar aqui e falar uma coisa, o Lentilha ir lá puxar para outro canto, o meu companheiro do Paraná puxar para o outro. Não adianta. Nós precisamos estar aqui, todo mundo olhar e ver, pô, mas o Paraná, não para ser melhor que ninguém, mas para nós estar bem, sabe, juntos, bem ajuntados, bem unidos. Tem divergência, ontem teve divergência, algumas pessoas se assustaram, mas não se assustem, porque é aquele negócio, eu brigo, mas ninguém briga com eles. Sabe que o negócio é pai e mãe? Pai, eu brigo porque é meu filho, mas não encosta a mão no meu filho. É que nem o Paraná, nós brigamos, mas ninguém briga com eles, porque nós somos tudo unidos. Então eu quero dizer para você que essa união gera a tua força. A união faz a força. Então nós estamos aqui para dizer que nós estamos totalmente esperançosos. E não desista, não se deixe engolir, porque você tem vários soldados por você, pelo partido e pelo futuro. Hoje eu tenho 26 anos, mas daqui 10 anos nós vamos ser a liderança maior do partido. Hoje nós estamos na plateia, amanhã eu e todos vocês
podemos estar aqui. Valeu, obrigado. Vai mesmo, vagabundo. Há uma questão que foi colocada por Eliseu, né? Eliseu. Que de fato o PPS tem muito pouca dificuldade de comunicar as coisas que faz. Nós tentamos formar um núcleo LGBT há mais de 4 anos atrás. Mais de 4 anos. Teve até um rapaz lá de Minas Gerais que ia ficar responsável por isso e tal. É difícil, é extremamente difícil. Está entrando o Rubens, a presença do secretário-geral do Tesoureiro. E a presença do tesoureiro, uma das Tesoureiro. pessoas que nos ajudou a estar aqui hoje, Regis Cavalcante, seja bem-vindo. Por favor, venham à mesa. Quem é que está afim de falar com o partido? Está aqui o partido. Depois não digo que não houve a oportunidade. Secretário-geral Rubem Bueno, o tesoureiro Regis Cavalcante. Antes de passar a palavra, porque nós vamos ter... Nós, há 4 anos atrás, tentamos formar esse núcleo LGBT e montamos. O problema é que ele não teve continuidade, mas a inflexão, o desejo de ter este núcleo e essa pauta como uma questão para que o partido possa discuti-la, nós tivemos. E está aberto. Está aberto. Essa é uma pauta importante para que nós possamos agregar a nossa agenda política para a sociedade. Ele falou que por dia é assassinado um homossexual. O Brasil tem um Vietnã por ano. Em torno de 50 mil pessoas estão morrendo. E a maioria dessas pessoas são jovens. Negros e jovens. Que moram na periferia. Mas isso é um retrato que não é de hoje. Isso vem já há algum tempo. E não foi feito nada, absolutamente nada. Não existe nenhuma política nacional sobre segurança pública que encare este fato. Você só vê notícia no jornal quando acontece uma barbaridade, como na Candelária, coisas desse tipo. Mas são 50 mil mortes por ano. Quantos desaparecidos? Quantos? Então, esta é uma questão importante. O partido está aberto para esta questão. E é importante que ela seja colocada aqui, inclusive, no Congresso da Juventude, porque isso é uma questão que envolve também a juventude. É uma questão a mais, porque envolve cidadania e direito da cidadania. Nós temos uma... Pernambuco acaba de chegar. Já chegou dando prazer. Isso aí, eu trouxe os livros dos Paraná. Eu vou socializar. Ei, que parada é essa aí, hein? Deixa os caras, irmão, que é o segundo. Eu me perdi o telefone. Então, essa questão, ela vai estar na nossa pauta, certo? E, sobretudo agora, que tem uma pessoa que vai fazer esse movimento interno. Só o adendo que eu ia fazer, que eu acho assim, fazer é muito importante, mas hoje em dia não basta ser honesta, a mulher tem que parecer honesta. É. Meu assessor de imprensa, que quem está ligando para todo mundo, que a pessoa que menos me deu bola foi a assessora do PPS. Eu liguei para lá, a assessora do Freire, dei telefone, falei da pauta, ela falou assim, vou botar no site. Você não bota no site, quem que você pode passar para a gente contato para a gente ligar? Aí ela pegou e me disse, não sei. Acabou. É isso.
nós temos que ampliar isso, ampliar a voz do partido. Você vai no Renascença, não vai, Eliseu? Hã? Você vai estar no Renascença. Agora, pronto. À noite, sim. Aí eu vou apresentar você a Adão, o secretário de comunicação do partido. Pegar o telefone dela, Certo? Porque aí você já vai falar diretamente com ele. Também, porque ele é de Porto Alegre. Uma da Soninha. Bom, agora, como o Regis está aqui, e a gente está com um tempo muito curto, porque vamos fazer um balanço geral, um ensaio geral antes, já são 5h30, eu vou passar a palavra para a Regis fazer a saudação para vocês, enquanto quando o Rubem Vitor também faz a saudação, para a gente continuar. Mas a minha pergunta não era sobre Não, mas o Paulo vai continuar. Ele vai ficar. É só porque o resto tem que sair para fazer isso. Boa tarde a todos, boa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês. Dizer que o partido tem procurado, dentro das suas condições, da realidade que o cerca do ponto de vista da estrutura, incentivar da melhor forma possível todas as atividades que o partido tem nesse campo, em todas as instâncias, né? E também do movimento da juventude. E eu faço isso com muita tranquilidade, porque eu aprendi a fazer política no movimento estudantil, né? Eu comecei a fazer política com 16 anos de idade, na escola pública, lá no Moreira de Silva, na cidade de Maceió. E toda a vida fiz política estudantil. Depois fui para o sindicato de jornalismo, mas a minha experiência, a minha formação foi no movimento estudantil. E foi lá exatamente que a gente criou toda essa atividade, essa experiência que fez a gente depois ingressar na atividade política, mesmo na clandestinidade, porque naquela época a gente não podia estar organizado, não era permitido, nós enfrentávamos uma ditadura, mas a nossa experiência foi maior no movimento estudantil, até para ajudar a redemocratização desse país. Foi exatamente essa luta dos estudantes, nas diretas já, em todo aquele momento, a anistia, sobretudo, a Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos, essa luta que forjou na gente essa oportunidade de hoje ter e militar no partido político e disputar mandato, que não era a nossa projeção. Era da atividade apenas do filiado, do militante, mas a luta política leva a gente até a atividade da participação no mandato, porque o partido precisa disso, precisa de quadros novos. E era isso que, lá na época, o partido fez. Eu tenho com muito orgulho que minha primeira disputa de mandato foi pelo PCB, candidato a senador em Alagoas, contra as forças mais atrasadas que tinha naquela época, né? Então, a gente resistiu muito a não ser candidato, porque a gente já estava ingressando na atividade sindical, não queria misturar as coisas, mas foi necessário essa tarefa para que o partido pudesse avançar, sair daquele período da clandestinidade, ter oportunidade de construir toda a atividade no Estado, nos 102 municípios. Então, o movimento estudantil tem uma importância muito grande nisso, principalmente hoje que a gente tem mecanismos que não tínhamos naquela época, que são as redes sociais, que você pode unir a atividade política direta, mas também com todas as atividades lúdicas, porque acredito que a forma de puxar o jovem tem que ser pela arte, tem que ser pela música, pelo esporte, e assim a gente fazia naquela época para poder arregimentar o pessoal para também se interessar pelo político, principalmente hoje que com essa difusão de opiniões, de partidos, que nós não tínhamos, né, só tínhamos dois lados, era quem estava do lado da ditadura, quem estava na oposição, era mais fácil, mas essa diluição toda cria muitas dificuldades na atividade política, principalmente quem está ingressando, quem está participando, quem está formando uma posição. Por isso que é importante incentivar cada vez mais essa formação
essa participação e para que a gente possa ter cada vez mais quadros e estruturação amanhã numa participação política direta no partido, sobretudo nos nossos municípios, nas nossas cidades. O poder local ele é fundamental para essa disposição. Nós temos experiência em Alagoas, onde jovens que estavam hoje assumindo até a direção do partido e estão tocando o partido muito bem, coisa que a gente não tinha com pessoas que não tinham essa experiência da atividade estudantil, da atividade da juventude. Então, essa participação, essa reformulação que eu particularmente sempre defendo e acho que o partido não será grande se ele não estiver estruturado em cada município brasileiro, em cada cidade, onde você possa ter um núcleo de organização, de trabalho, que a gente não tem, a gente tem muita dificuldade nisso. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma crise da política, e não é uma crise só do PPS, é uma crise dos partidos, é uma crise da sociedade, é uma crise no mundo como um todo. E essa discussão, esse debate, é que vai fazer com que a gente possa amadurecer as melhores ideias, as melhores bandeiras, as melhores posições para fazer avançar aquilo que eu acredito no PPS, que seja aquele partido do campo democrático, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as realidades que a gente encontra em cada cidade, em cada estado, a gente possa efetivamente avançar. Eu não vou falar apenas por falar, eu quero dizer que nós estamos necessitando que os diretórios, que nas cidades onde há núcleo da juventude, possa cada vez mais efetivamente trabalhar essa questão da política, puxar, que a gente sabe que hoje essa questão está muito distante. Agora eu passei ali, não sei, acho que é um artista que está num hotel, tinha uma quantidade enorme de jovens esperando na porta, mas 5, 10 vezes mais do que está aqui. E aqui é onde pode estar a maior possibilidade da gente discutir. A figura do artista é ótima, é uma maravilha, mas ela não completa apenas por si só a nossa participação nessa sociedade tão tumultuada que é essa que nós estamos vivendo nas épocas atuais. Então, esse é o grande desafio para todos nós, aqueles que passaram, que estão passando, que estão atuando, como avançar nessas questões. Então, quero abraçar todos vocês. Eu vim com o Rubens, ele tinha uma participação efetiva aqui na programação. Ele está voltando, ele deixou o telefone do táxi, a gente vinha no táxi dele, ligou e o rapaz está trazendo de volta, por muita sorte, vê que tem gente honesta no mundo. Então, um abraço a vocês e parabéns aí pelo encontro. Quem se inscreveu? Manuel e depois Felipe. Depois você. Sou Manuel, sou do Amazonas. A gente tá... Não precisa não. A gente... Você fez a explanação, Raquel falou sobre o projeto que foi apresentado para você, o Vote Jovem, Vote 23, né? Legal ter o Regis aqui com a gente, porque é diretamente lá com ele que essa questão é tratada, né? Então, você colocou algo que eu já tinha comentado também dentro do nosso grupo nacional, de que a gente precisava realmente ter esse apoio do partido. Por outro lado, precisa ter também a nossa consciência de que é preciso investir onde há viabilidade. Se for para investir por investir sem viabilidade, vamos ter um candidato da juventude em cada estado, mas ter um candidato que não vai sequer chegar ao número de votos que ele contribua com a legenda, a gente, ao invés de contribuir, atrapalhou, né? Então eu acho que a visão do partido é essa, vai ser essa e tem que ser mesmo. Inclusive a nossa tem que ser, porque senão a gente passa por irresponsável quando propõe. Em Manaus, nós, na eleição passada, de 2012, a gente saiu com candidaturas. Nós temos um grupo que milita dentro da juventude. Nunca tínhamos disputado a eleição com jovens candidatos. Decidimos que íamos disputar. O Luiz era pré-candidato à prefeitura, então a gente decidiu que os jovens também sairiam a vereadores. Saímos em 4, um pelo movimento estudantil universitário, um outro que veio do movimento estudantil, mas de uma base secundarista, uma ligada ao ensino, ligada à questão religiosa das igrejas, e um último de movimento comunitário. Nossa projeção eleitoral, o comunitário tirou 1.248 votos, eu fui o segundo, vindo do movimento estudantil secundarista, 842 votos, o terceiro tirou 730
719 votos, e a última tirou 700 votos. O que pra gente não teve recurso, não teve nada, o partido não investiu, a gente não foi pedido o partido, porque nós queríamos testar o nosso grupo, qual que é a nossa capacidade de mobilização. Pra gente foi viável, Vitorino. A gente, se não fosse essas candidaturas lá no Amazonas, nós não teríamos hoje 2 professores, que são oriundos do movimento mesmo popular, pobres, não são pessoas ricas, que se elegeram vereadores. A juventude lá foi fundamental para ter um vereador, a chapa Faria, o segundo vereador nós elegemos. Hoje a gente tem como certo de que é inviável lançar 4 candidatos a deputado estadual, óbvio, porque nós não temos um que esteja projetado para ser eleito. Então imagina sair com vários. Nós vamos apostar num companheiro que a gente trouxe de fora. Ele vai ser nosso candidato, é o Júnior Nunes, está aqui. É um jovem empresário, está na capa de jornal lá o tempo inteiro se destacando, fazendo várias atividades. Os 4 candidatos que disputaram a eleição passada já fecharam o grupo de juventude, nós vamos disputar. E o Júnior é o nosso candidato. Manaus. Ele veio da onde? Veio de Manaus. Não. Você disse que ele é de fora. Não, ele veio de fora do grupo aqui, não é um de nós candidatos. Nós entendemos que o Júnior é alguém que está mais projetado do que a gente, que disputou aquela eleição. Então nós vamos unificar todo mundo lá, Vitorino, que tem esse potencial eleitoral, a gente já tem isso como comprovado para com o partido, e vamos disputar numa eleição onde a gente está ameaçando tomar o mandato mesmo, tomar o mandato de deputado estadual lá. A gente vai pra porrada e a gente vai sério. A juventude do PPS Amazonas não brinca. Elegemos o vice-prefeito, a nossa vontade era eleger um prefeito. E estamos trabalhando agora para viabilizar uma candidatura federal. Um programa na TV, estamos exibindo o Fred na TV o tempo inteiro. A gente quer batalhar para ter o estadual, o federal. No Congresso do Partido aprovamos isso lá, diante do plenário. A juventude vai tentar viabilizar. Se mostrar que é viável, sai com os 2. Se não for viável, vai sair só com o estadual ou só com o federal. Aquele que tiver chance real na disputa, a gente vai lançar. O que a gente quer saber é qual que é a fórmula que o partido propõe para a juventude, para que a gente demonstre a viabilidade da candidatura nos estados. Beleza? Ficou clara a pergunta? Eu te coloquei todo o exemplo por causa disso. Tá? Segundo, eu vou só passar o informe nessa segunda parte, que é essa questão que levantaram aqui. Eu acredito que levantaram inclusive antes do momento, porque a questão da discussão ali sobre a candidatura própria do partido não estava prevista para a fala do Vitorino, acho que seria na fala da Soninha, né? Mas assim, já se levantou essa questão. Pessoal, o partido discute com muita liberdade um apoio ao Aécio Neves. O partido discute com muita liberdade um apoio ao Eduardo Campos. Pô, é legítimo que se discuta. Por que é que o partido não poderia discutir com muita liberdade uma candidatura própria com a Soninha que se coloca pré-candidata? Então, bom, Samuca está correto. Nós passamos, Vitorino, e aí merece, na verdade, eu coloco como um papel fundamental da direção nacional do partido. Porque vocês trabalharam, e a gente viu isso nos estados, para viabilizar uma alternativa para a oposição. Se tentou viabilizar isso lá atrás com o próprio Eduardo Campos, tentando fazer o Eduardo se descolar de vez do campo lá do PT, né? Se tentou viabilizar isso com a vinda de Marina, se tentou viabilizar isso com a vinda de Serra, se tentou viabilizar isso com o MD. A gente percebeu que de todas as formas não teve sucesso. Em todas essas aí não tivemos sucesso. O Eduardo se descolou da oposição pela vinda da Marina, não foi a gente que provocou aliás, esse descolou entre aspas, nem sei até agora. Mas, opinião, né, própria. A questão aqui é a seguinte: o partido hoje precisa ter, Vitorino, e a gente vê isso, a gente tem muita dificuldade nisso lá em Manaus, eu acho que todo mundo tem, da identidade partidária, entendeu? De quem que é esse PPS, o que ele defende no Brasil inteiro, qual que é a cara dele. O cara aqui do movimento, desculpa, não sei o nome, mas o cara aqui do movimento LGBT tá colocando isso, é o Eliseu. Pô, nem sabiam que a gente tinha essa militância aqui dentro. Então, será que a gente colocar um bloco na rua para colocar qual é a nossa cara, as nossas ideias, o que a gente defende numa candidatura ou pré-candidatura descolada, que conversa com a juventude, aquela juventude que ninguém aqui acreditava nela, cara, aquela juventude que todo mundo dizia que só reclamava na internet. Essa juventude ganhou as ruas e cara, abalou tudo. Porra, os tiozinhos
jovens aí tudinho que estão na política a vida inteira olharam para as ruas e falaram: o que é isso, meu? O que está acontecendo? Porque a gente vivia falando. Não, Soninha, depois todo mundo compreendeu. Não, peraí, o governo federal foi abalado, a Dilma entrou em cadeia nacional, deveria ter entrado na cadeia pública, mas entrou em cadeia nacional para tentar inviabilizar, parar esse negócio. Aí os tiozinhos que estavam desesperados, sei lá, em tudo quanto era canto, começaram depois, um mês depois, o movimento acaba, eles começaram a fazer a leitura do momento histórico e político. Sim, porque eles conhecem tudo, inclusive era previsível que aquilo acontecesse. Mentira! Não era. A juventude mostrou que ela tem capacidade de organização, cara. Acontece que a gente não tem encontrado no modelo aí, nos caras que estão aí, essa mudança. Bicho, na real, o Aécio não me encanta. De jeito nenhum. E eu não consigo ver ainda, talvez eu veja isso lá na frente, mas eu não vejo ainda o Eduardo Campos como essa alternativa realmente de ruptura. Não é ainda. Não conseguiu imprimir isso, mesmo com a ida da Marina Silva para lá. Eu acho que a gente conseguiu, com a ida da Marina Silva, inviabilizar a oposição. Aconteceu um efeito inverso aí. E o Datafolha está mostrando isso. Que o efeito foi inverso. Que a Dilma venceria com facilidade no primeiro turno essa eleição. Foi testar favoreceu a Dilma. Como favoreceu a Dilma também o recuo da Marina Silva no segundo turno da eleição passada, quando optou por recomendar um voto crítico ao PT. Um voto crítico ao PT? Que é isso, cara? Voto crítico não existe. Se é voto e vai ajudar a eleger. Se vai eleger, vai continuar a merda que tá, então não tem crítica nenhuma. Então, a gente, hoje, precisa mostrar o que é o nosso partido. Sabe, Vitorino, Rubens, Regis, Soninha, a gente já defendia tudo o que a galera que foi pra rua em junho e julho, tudo que eles gritaram na rua, a gente já defendia, meu. O sem partido, esse partido aqui já dizia que os partidos são desgastados e precisam se reinventar, reestruturar e talvez nem fossem necessários. 2 anos atrás, com o Raul, com o Ricardo Young aqui, nós tivemos essa discussão, 2 anos atrás. A questão do voto distrital a gente já discutia pra caramba, cidades sustentáveis a gente já discutia aqui, mobilidade urbana, a campanha da Soninha foi pautada em cima disso. O primeiro partido a se posicionar contra... Candidatura avulsa, contra a PEC 37, a gente defendia tudo que a galera defendeu na rua. E a galera olhava pra gente, partidário dentro do movimento, e gritava na nossa cara, ó, sem partido, que é isso, meu, que sacanagem. Por quê? Porque o partido não conseguiu imprimir uma identidade nacional. O meu questionamento, a segunda pergunta é: de que forma que a gente vai conseguir imprimir uma identidade nacional sem apresentar uma alternativa, sem apresentar uma candidatura própria deste partido? É possível, e aí me seja sincero, como militante, não vem com essa de defender a opinião do Freire, nem nada. Eu preciso... Eu quero começar... Porque aqui, Vitorino, pessoal, no debate daqui da juventude, a gente quer isso mesmo, a sinceridade. Pô, dá pra fazer? Dá, não dá pra fazer? Não dá, mas vamos colocar um argumento verdadeiro, porque todo mundo aqui é PPS, ninguém aqui vai sair do partido porque recebeu um não, mas eu quero sair daqui com o argumento verdadeiro. O que está acontecendo? O que é possível a gente fazer? Entendeu? Porque eu tenho uma opinião a seguinte, e a gente coloca isso muito pro Issa: time que não joga, não faz torcida. Se o Issa não entrasse, vereador, se ele não entrasse para disputar aquela eleição para governador, ele jamais teria tido 138 mil votos, jamais teria projeção hoje de 20% de pesquisa eleitoral em Manaus para ser o governador do estado. Deixando o Arthur Vigílio, que é neto, Arthur Vigílio Neto, ele é neto de um grande político do estado, e o cara tá confuso, meu. Como é que o vice tá maior que eu hoje? Então, a gente precisa, Vitorino, disputar. Time que não joga, não faz torcida. Nosso time vai jogar como titular ou como suplente de novo. É isso aí. Pois é. Bom, primeiramente... Aí é bonito. Ponto da bala, né?
ali, eu quis dizer do Manu. Só que bem na hora você não falou. Não é, aí eu sei. Agora vai usar agora vai usar a palavra tiozinho. Olha, primeiro eu tô com muita pressa, me perdoem que vocês não sabem quanta coisa está correndo aqui na cabeça e lá no sentido de terminar a organização do Congresso. E aqui o tesoureiro demanda, por exemplo, chega lá, bota um banner, dali a pouco liga o pessoal do hotel, olha, custa R$1.200 o pedestal do banner. É maluco, então a gente tem que voltar lá porque senão perde o controle de tudo. Então, vir aqui para dar as boas-vindas. Senão eles vão superfaturar. Então, dar as boas-vindas a vocês, né? O Congresso Nacional do Partido, esse Congresso da Juventude, as mulheres estão lá reunidas lá no plenário também, enfim. E daqui a pouco os índios estarão reunidos amanhã. Estarão amanhã reunidos. Estão chegando amanhã cedo, já vai ter o Congresso dos Índios do PPS, um grupo interessantíssimo que eu por acaso os recebi e nós estávamos lá em Brasília organizando para vir para trazê-los para cá. E aí eu venho para cá ontem e a manchete está lá, um índio em cima do segurança no Palácio do Planalto. É o próprio Enéas que vai se filiar amanhã ao PPS. Mas enfim, mas é para dizer o seguinte, nós estamos tranquilos com relação à organização, e intranquilos nós internamente aqui, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas é um prazer recebê-los, né? Está aqui a delegação do nosso estado do Paraná. Nós fizemos o congresso na época certa, discutimos atentamente, depois de congressos municipais do estado todo, deliberamos por candidatura própria, deliberamos pelo nome da Soninha, porque nós entendemos que é um momento importante do país ter um nome como ela, não só de mulher, não só de jovem, mas descolado desse discurso tradicional. Então essa é a defesa do Paraná. Agora é evidente que temos que amanhã um debate rico, um debate daqueles que pensam o país, que pensam o partido, nós darmos um encaminhamento adequado para uma solução. Tem grupos que apoiam o Aécio, tem grupos que apoiam o Eduardo, né? E nós temos grupos que apoiam a Soninha. Então temos que ter todo um cuidado para que isso seja dado o melhor encaminhamento em nome do partido e olhando para o país, especialmente o país que vocês vão receber com toda a força daqui a pouco. Já estão recebendo, mas com mais força na presença política daqui a pouco. Então viemos aqui dar um abraço e as boas-vindas a vocês. E daqui a pouco, às 18 horas, tem o lançamento do livro do Roberto, lá começa às 17, já começou. Mas enfim, eu estou chamando para as 18 porque 19 já é o documentário da vida do Givaldo, que é um grande companheiro com toda a história do partido. E 19h30 nós pretendemos iniciar, não com muito atraso, tudo no Brasil, mas eu até brinquei, né? O Eduardo Campos foi nos visitar lá em Curitiba semana passada. Não, eu estou aqui, vou fazer uma visita. Pois não, recebemos lá na sede do partido, tinha lá umas 30 pessoas, o Cadu, o Miguelzinho, enfim, Letília, vários estavam lá, recebemos e ele chegou com 1h30 de atraso. E aí eu brinquei e falei, olha, aqui no Paraná a gente conhece as pessoas que atrasam muito da seguinte forma: quando precisar buscar a morte, você vai buscar porque demora muito para chegar. Mas, então, vamos fazer o horário 19h30, no máximo meia hora para começar, para que a gente possa ter o melhor proveito e amanhã começar cedo, já a discussão de resolução, discussão de reforma de estatuto, etc, para domingo a eleição do novo Diretório Nacional. Então sejam bem-vindos e vamos para o 18º Congresso Nacional do PPS. Muito obrigado. Aperta o Vitorino aí. Tá apertado já. Mais ainda, Vitorino? Vai espada, né? Daqui a pouco, né? A juventude está perguntando se vai ter doação do livro para a juventude, hein? Autografado. Acho que o Roberto vai gostar de autografar esse livro. O autógrafo é grátis. Vamos seguir? O Manuel fez a primeira intervenção do bloco. Felipe, Escarcela. E depois o outro.
Boa tarde, pessoal. Eu quero ser bem sucinto, mais sucinto mesmo. Vamos fazer duas perguntas só. Primeiro, eu quero reiterar o apoio da JPS Ceará à Soninha para presidente da República. Não, uma candidata que chega no Congresso em São Paulo, um passe-carte pendurado aqui, ó. Se puser na bolsa, nunca mais. Pois é. É diferente, é muito diferente. Não chega, não tem muita firula, chega, conversa, abraça. É esse tipo de político que as ruas estão pedindo. Então eu aposto sim que a Soninha é o nome do PPS, porque ela é diferente de todos os outros, não é político tradicional, e as ruas vão explodir de novo, e é isso aqui que as ruas vão querer. Então, reitero o nosso apoio. Segundo, já que nosso amigo Cláudio Vitorino é tão próximo ao nosso presidente, que infelizmente não está aqui, eu gostaria muito de perguntar a ele isso. Ele está apaziguando briga das mulheres lá. Nossa, que trabalhão! Ele está com problema. Tá comendo lá nas Mas mulheres, enfim, rapaz. eu acredito que possa responder pelo menos parcialmente. Eu não vou argumentar o que o Manu já argumentou, o porquê da importância de uma candidatura própria. Não vou, já está batido isso. Eu quero só saber quem ganha decidindo agora. Só isso. Só para fechar o bloco. Felipe Paraná. Não, esse microfone é mais fácil. A questão, foi falado que, por exemplo, que o PPS, 4 anos atrás, ele tinha apresentado a proposta de militar. Cara, não tem vergonha. Foi mal. Quebrou o botão da calça dele, tá bundudinho. A calça quebrou mais alto. Tá bundudinho. Eu tô sem cinto, senão eu te emprestar esse cinto. Aqui nesse lugar. Eu te arrumo o cinto pra você daqui a pouco. Alguém quer a blusa pra amarrar da cintura? Vai ser o jeito. Foi falado que 4 anos atrás foi deliberado pelo partido o núcleo LGBT Tem tanta mala ali. para a militância do partido. Eu desconheço. Né? Então você uma falha minha não conhecer isso. Se o trabalho está sendo feito ou não. Agora eu acho. A juventude aqui, ontem já foi aprovada a criação do núcleo para isso. Então é consenso aqui que é importante. Agora você acha, Vitorino, que pro resto do partido, não para a juventude, e sim para outras pessoas, esse é um debate importante e é um debate que eles também vão defender como partido, sendo uma decisão do partido, ou vão fugir da raia? Essa é a minha pergunta. Tá bom. Eu vou começar por essa, porque essa é mais fácil. Começou sendo sincero. Começou sendo sincero, gostei. Não, essa é mais fácil. O partido discute o que a sociedade discute. Hoje, não é mais uma questão de um gueto. Isso hoje é uma questão social. Por conta da violência que está sendo vítima. E não de hoje. E agora, essa questão torna-se cada vez mais uma questão social. E é evidente que o partido vai discuti-la. Uns com mais entusiasmo, outros com menos. Mas o partido irá discutir essa questão. E terá essa questão na sua pauta, na sua agenda, para discutir com a sociedade. Isso é líquido e certo. Segundo, não sou porta-voz de Roberto Freire nem de Rubem Bueno. Tudo bem. Não é defender, não. Estou explicando para quem não me conhece. Para quem não me... Pelo contrário. Pelo contrário. Eu penso o partido como uma organização perene. Roberto Freire vai passar, como passou Joaquim Dias, como passou Malina, como passou Prestes. E a organização mudou, mas ela continua. Então eu penso o partido como organização, não em torno de pessoas. E as questões que eu coloquei aqui, não foi como porta-voz de quem quer que seja. Essa é a minha convicção. Posso estar enganado em algumas coisas, como todo mundo está. Mas vou querer sempre acertar. Com relação à questão da candidatura própria, eu quero lembrar a experiência do PT, que foi uma experiência exitosa. Antes de Lula ganhar a presidência, ele perdeu 3, né? Mas o partido, o PT, fazia a caravana da esperança e fez uma oposição visceral
a marca distintiva do partido com relação a todo o mais, todo o resto. O PT era único. Mas essas caravanas da esperança, durante 12 anos, foram 3 candidaturas que perderam, 12 anos, foi cristalizando na sociedade uma opção que se viabilizou quando Fernando Henrique Cardoso imprimiu uma política reformista fundamental que nos deu a estabilidade da moeda, porque tudo que nós temos hoje é graças à estabilidade da moeda, modificou o tipo de estrutura de sistema capitalista que temos aqui através das agências reguladoras. É um passo à frente, mas foi pego num redemoinho de crise econômica, e aí, como o PT tinha 12 anos de sedimentação, de caravana de esperança, forte penetração no movimento social, no movimento sindical, nas universidades, 12 anos batendo uma tecla só, era uma samba de uma nota só, até que conseguiu. Entenda? Não existe candidatura feito mágica. Uma candidatura, para ela ser viável, ela tem que ser preparada, trabalhada internamente dentro do partido. Há 8 anos atrás eu participei de um congresso na Bahia, e a luta que se queria, não, temos que ter candidato próprio para presidente, o Roberto Freire tem que ser presidente. Não, eu perguntei, muito bem, a Bahia quer candidatura para presidente, ótimo. A Bahia tem condições de ter candidato ao governo para sustentar essa candidatura para presidente? Não. Não tinha. Não teve nem de candidato a deputado federal. Nós temos um partido fraco. Entendam? Nós não podemos ter na candidatura própria um fetiche. PSOL e PSTU, tem aí o Emael. PSDC. É candidato há quantos anos? Quantas eleições? Vai entrar na 5ª agora. Democrata cristão, até decoro, digo, toda vez que tá, né? Então, Emael, veja. Veja. A candidatura própria é fruto de condições concretas da nossa própria organização em cada unidade da federação. Ela vem como um projeto quase que natural. Não é assim. Não existe mágica em política. O que existe em política é processo. E a política não é movida pelos meus desejos. Há uma realidade concreta e objetiva. Há um sistema político de poder objetivo. E eu tenho um problema concreto. O partido tem um problema concreto antes de discutir presidente. Hoje eu tenho 6 deputados federais. Hoje. E eu preciso ter no mínimo 15 a 20. Para continuar existindo como partido e ter liderança. Se eu eleger 16 deputados federais, eu dobro a liderança que eu tenho hoje. Dobro de tamanho. Porque essa liderança que temos hoje foi a dos 13 que nós elegemos. Mas hoje nós temos 6 e 2 suplentes que estão fora. Que vão voltar. Mas hoje nós temos 6. Partido que não tem deputado federal, não tem tempo de televisão, nem tem fundo partidário. Sem fundo partidário, nem tempo de televisão, nós não temos condições de lançar candidaturas viáveis, concretas, nos municípios, nas capitais. Nós não teremos recursos para trazer vocês aqui para o próximo congresso. Então, antes de discutir a questão de presidência, quando me foi perguntado, e quem me perguntou foi o Roberto Freire, o que é que eu achava? Eu disse, Roberto, deputado federal eu elejo no primeiro turno, presidente eu elejo no segundo.
E nós precisamos eleger deputados federais. Porque sem isso, mesmo que o candidato que nós, porventura, apoiemos, e ele foi eleito, o partido, será tratado pelo tamanho da bancada que tiver na Câmara. Percebem? Porque política é poder, e quem tem poder é quem tem mais deputados federais. O PT tem que beijar a mão do PMDB. Toda vez que o PMDB espirra, o PT fica com pneumonia. Mas é isso que acontece, isso é um jogo concreto. Entenda, se nós queremos ter algum tipo de protagonismo no futuro deste país, nós temos que resolver uma questão agora. E essa questão é eleger deputados federais. Vamos pegar o Paraná. O Paraná sempre elegeu 3. Aqui, é dos 6, a metade é do aqui, São do Paulo, Paraná, viu? Veja, São Paulo elegeu 2. 3, Arnaldo Jardim, Roberto e Dimas. Dimas que foi, saiu, está no TCE. Certo? 3. Minas elegeu 2, 3. 1. Rio elegeu 1. Veja. Não, Santa Catarina tem um suplente, que é Camisa Noto. Certo? Entendam. O nosso desafio agora, em 14, não é ter candidatura própria para presidente, nem eleger presidente. O nosso desafio, se queremos ter futuro ou algum tipo de protagonismo, é eleger deputados federais. Mas a candidatura à presidência ajuda? Em alguns lugares sim, na maioria não. Sabe por quê? Momento. Eu vou agora vamos. Deixa ele. Porque aí para a gente ficar para entender como é que funciona isso. É vocês que não. Nós estamos hoje em 8 governos do PSDB. 8. Nós somos parceiros do PSDB. Começando lá em Manaus. Parceiro, não, nós somos parceiros. Nós somos responsáveis. Não, mas entenda, ninguém vai fazer nada por você. Somos nós que temos que fazer. E vamos ter que trabalhar com as contradições do próprio sistema. Agora, sabe por que é que não nos ajudam? Porque nós temos que ser deputados. Não é nada. Se nós tivermos 20, 25, aí a conversa é outra. Porque todo mundo vai querer ser aliado de um partido que tem mais de 1 minuto de tempo. Hoje nós temos 14 segundos. Se tivermos 1 minuto, 1 minuto e meio, todo mundo que vai querer ser nosso aliado. O que é que vai determinar isso? O deputado federal. Entende? Há uma questão que vocês precisam saber. Tanto o PSB quanto o PSDB estão lutando para ter o nosso apoio. Olha, nós somos pequenininhos. Não é pela questão eleitoral. Certo? É a importância política de ter um partido que tem a nossa tradição e a nossa herança. O tipo de oposição que nós fazemos. Aqui foi dito, o Lentilha colocou isso, o pessoal do Paraná colocou isso. Veio Eduardo, eu coloquei aqui, Eduardo para nós é um dissidente, é uma dissidência. Aécio é a oposição, é o partido da oposição. É uma dissidência. Agora, quem aqui fez história sabe que o que realizou a Revolução Francesa foi a dissidência aristocrata. Porque se os aristocratas não tivessem ido para o terceiro estado e se rebelado contra o rei, não haveria revolução. Haveria uma repressão, como já tinha havido antes. Então, a dissidência, hoje, ela é fundamental para quebrar a base de apoio do PT. E é essa candidatura que nós temos que fortalecer, porque ela hoje necessita do nosso apoio para respirar. E a Aécio precisa da candidatura de Eduardo para se tornar viável. Porque se Eduardo retirar a candidatura, se for Dilma e Aécio, é no primeiro turno.
E a candidatura própria nossa? A candidatura própria não nos ajuda a eleger deputados federais, porque deputados federais você faz de acordo com cada estado. Quem elege deputado federal não é voto para presidente. Quem elege deputado federal é em cada estado. Mas, peraí, gente. É a articulação. Eu vou pedir que ele responda. É a articulação. Para a gente poder passar. É a articulação que a gente consegue fazer no estado. Em cada estado. É evidente que cada estado tem uma realidade diferente. Ora, vocês acham que o PPS de Minas Gerais vai apoiar outro candidato que não seja Écio? Não. É simples, porque é essa aliança que consegue dar para o partido 2 a 3 deputados federais. Mas isso não muda. Ordem! Peraí. Ordem! Ele concluir. Vocês entendem isso? Aqui em São Paulo, veja, aqui em São Paulo, nós estamos lutando bravamente, diga-se de passagem. Nós queremos trazer o PSB para ser vice de Alckmin, para montar um palanque comum. Este palanque comum de Aécio e de Eduardo isola o PT e nos fortalece para eleger a nossa bancada federal. Percebem isso? Deputado federal é eleito no estado e é fruto da composição que os diretórios fazem em cada estado. Quando você faz isso, o problema, por que a gente uma candidatura própria vai ter dificuldade? Porque quem tem o governo na mão vai pressionar o nosso partido para apoiar o governador. Nós vamos apoiar os governadores, independente do presidente, por conta da eleição de deputado federal. Mas nós precisamos sinalizar para a sociedade o que é que nós estamos querendo da vida. E não é uma candidata ou um candidato do partido agora que vai dizer para a sociedade o que é que ele pensa. Porque nós precisamos ter uma agenda, e se perguntar hoje a qualquer membro do diretório, a qualquer parlamentar, a qualquer prefeito, a qualquer vereador, qual é a agenda do partido, não sai. Então antes tem um trabalho a ser feito que até agora não foi. Qual é a agenda política do partido? Qual é a agenda? De posse dessa agenda, eu posso discutir com qualquer um. Porque essa agenda que eu vou colocar na mesa, para saber como é que ela vai ser vista, ouvida, cheirada, sentida e executada. Percebem? É evidente que se perguntasse agora, você quer ter candidato a presidente pelo partido? É evidente. Eu quero ter o meu candidato. Mas eu pergunto, nesses 8 anos, nós tivemos condições de preparar essa candidatura? Porque se nós tivéssemos feito isso, nós não estávamos discutindo com o presidente, estávamos discutindo que ia ser candidato ao governo em cada lugar. Nós nem tem estado que nem nominata para deputado federal a gente tem. Nem nominata. Nem para estadual. Percebem? Nós estamos extremamente fragilizados. Sabe por quê? Porque ninguém quer entrar num partido que tem 20 segundos de tempo. Se nós tivéssemos 1 minuto e meio, todo mundo queria vir para cá. Então tem uma coisa antes que é fundamental para que a gente possa entender como é que se dá o processo político na vida real. E na vida real é assim: você vale os deputados federais que tem. Porque isso, se eu tivesse 10 senadores, eu ia ter uma importância extraordinária no Senado, mas ia estar com 20 segundos. Entendeu? Se eu tiver 20 deputados, eu vou ter 1 minuto de tempo de televisão e vou triplicar a receita do fundo partidário. Se eu triplicar a receita do fundo partidário, eu vou ter ou não condições de estruturar a juventude, mulher, o partido nos estados de melhor maneira? Depende. Sim, Depende. Depende de nós, mas
O pressuposto está colocado. Eu vou triplicar o meu fundo partidário. Eu vou triplicar o meu tempo de televisão. Para quem? Percebe? Então, respondendo a pergunta, essas questões todas têm que estar colocadas antes de ser discutida a questão da presidência. Porque vocês têm que compreender o seguinte: quem elege deputado estadual, quem elege deputado federal, é a composição de força da qual o partido participa em cada estado. Quer ver uma coisa? Tivemos que trazer alguém de fora, lá no Acre, do PMDB, para apoiar o candidato ao governador do PSDB, Márcio Bittar, porque o Márcio Bittar queria o nosso apoio. Isso é tudo bem, a gente apoia, desde que consiga para a gente deputado federal. No Acre, a gente não tinha nada lá. Trouxe. Vamos ver se vai sair. Nós temos hoje, apesar de todas as debilidades que nós estamos enfrentando, hoje nós temos 4 candidaturas possíveis para governo de estado: Distrito Federal, Maranhão, Amapá e Amazonas. Ora, eu com 4 candidatos, pergunta para a Issa se interessa a ele o apoio do PSDB ou do PSB. Claro que interessa. Agora os caras vão dar esse apoio de graça? Porque isso é bonito? Porque isso é jovem? Porque isso é dinâmico? Não, é em troca. A mesma coisa no Distrito Federal. Você acha que a gente vai querer... O PSDB já acertou que topa ser vice de Eliana Pedrosa. E você acha que isso é de graça? Ele vai querer o quê? Do PPS e do DF? O apoio a Aécio. Uai! Entendeu? No Maranhão, com a Elisiane, tanto Eduardo quanto a Aécio estão atrás dela. É pra quê? Porque ela é bonita? Ela é feito marina evangélica. Moça recatada. Entendeu? Mas o fundamental é que nós estamos sendo procurados, porque nesses lugares nós podemos ter governo de estado. E nesse lugar nós vamos eleger deputado federal. Entendam, a briga é essa. Nós estamos nessa briga agora. É importante nós sinalizarmos para a sociedade a posição do partido no Congresso? Claro que é. Claro que é. É importante, até porque nós sempre sinalizamos nossa posição de maneira muito clara. Sempre. E vamos fazê-lo. Vai ter debate? Vai. É do debate. Agora, se você perguntar para mim, o que é que você acha mais importante? Para mim, é importante eleger deputado federal. A minha preocupação é essa, porque deputado federal eu elejo no primeiro turno, presidente é no segundo. Tá claro? Raquel. Só um instante. Só um instante. A gente hoje já são, eu vou falar esse calma, eu vou dizer isso, ok, eu vou dizer. Já são 18h16, ainda tem mais 2 blocos aqui. Eu queria pedir aos companheiros a gentileza de que a Soninha falasse e a gente voltasse às inscrições. Está ok? Ok. Pronto. Já que estamos no meio do debate e o debate entrou para a candidatura própria, nada mais justo de que a própria que está aqui se colocando o nome ao partido, a própria candidatura fale. Eu vou poder ficar aqui. Eu vou sair depois que Soninha falar. Certo? Por quê? Porque eu tenho muitas obrigações lá. Certo? Mas eu vou escutar a nossa candidatura. A candidatura própria. Então, Vitorino, o que tem me deixado mais desanimado esse tempo todo é o partido tratar a pré-candidatura como um puta delírio. Uma viagem que tem que ser sepultada imediatamente, porque não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento de uma pré-candidatura a um partido. Não, a gente tem que acabar com esse assunto logo antes que essa ideia se alastre, né? Antes que dê certo, né? A gente tem feito isso o tempo todo. E assim, as palavras saem. Roberto, no Congresso Estadual
no Congresso Estadual do PPS, na Assembleia Legislativa, falou assim, a gente não pode ficar brincando de candidatura própria. Puta que o pariu. Não, ninguém tá brincando. Ninguém tá brincando. O Vitorino, muito longe do termo brincar, mas ele tratou as coisas como aventureiras ou pragmáticas, colocando em perspectiva o seguinte, a candidatura própria é aventureira, tá na hora da gente ser pragmático. Bom, o PPS jamais teria tido candidato à prefeitura em São Paulo em 2008. Jamais. A gente tinha 2 vereadores que sequer disputariam a reeleição, porque o partido olhou para isso e falou assim, pelo amor de Deus, podem procurar outro. A gente errou, mas não vai errar de novo. Então a gente não tinha nem 2 vereadores para reeleger, porque eles foram comunicados em tempo hábil, para poder, não foi um golpinho não, para poder se desfiliar, para se filiar outro. Então a gente partia do zero, eu era vereadora, eu teria me elegido vereadora de novo. Mas a gente disputou a prefeitura. Pensa o cenário em São Paulo. Não era Eduardo Écio, era Kassab e Alckmin. PSDB se esfaqueando. Os que achavam que o Kassab tinha o direito natural de disputar a eleição por ser o vice do Serra e ter concluído o mandato dele. E os outros tucanos dizendo, vocês estão loucos, vocês vão apoiar o Kassab em vez do Geraldo Alckmin. Imagine o quanto o PPS foi assediado para abrir mão da candidatura própria. O PPS era muito importante para o Kassab e o PPS era muito importante para o Alckmin. E naquela ocasião o PPS bateu o pé e falou, não, a gente vai ter candidatura própria. Uma aventura doida. Mas eu tenho certeza que sem essa aventura doida, a história do PPS em São Paulo seria outra. E a gente dizia na época, mas vocês acham que vocês vão ganhar a eleição? Assim, não, a gente acha mais do que isso, a gente é mais louco do que isso, a gente acha que vai influenciar o debate. Com o nosso 1 minuto. É mais pretensão, mas a gente vai conseguir. Por quê? Pelo jeito como a gente faz e pelo que a gente diz. As duas coisas combinadas. Então, em 2008, a gente falava de coisas que eram malucas. Bicicleta.